Se tem uma coisa que não faltou na minha luta contra o câncer e contra a fibrose pulmonar, foram momentos marcantes. E neste vídeo irei compartilhar com vocês alguns dos momentos mais marcantes que vivi enquanto lutava para sobreviver. E aí, bora embarcar nessa nave? O primeiro momento marcante que irei compartilhar aqui com vocês é o dia em que eu vi anjos. Isso mesmo, alguns dias antes de perder totalmente a visão, eu vi alguns anjos. Não lembro muito bem da imagem desses anjos para descrever detalhadamente aqui para vocês, mas eu lembro de ter visto cerca de 3 anjos. Eles eram bem pequenos, acho que mais ou menos do tamanho de um bebê ou até um pouco menor, e estavam flutuando sobre a cama na qual eu estava deitado. Nesse dia, eu já estava bem debilitado por causa do câncer e quando comentei com minha mãe que estava vendo anjos, ela ficou super preocupada com medo de que eles pudessem estar lá para me buscar. Porém, hoje nós sabemos que na verdade eles estavam lá para me proteger. O segundo momento marcante que compartilharei agora com vocês é quando eu perdi a vista do olho direito, porque para quem não sabe, primeiro eu perdi a vista do olho esquerdo e uma semana depois eu perdi também a do olho direito. Entretanto, nesse dia pela manhã, eu ainda estava enxergando do olho direito. Mas após tirar um cochilo à tarde, eu acordei totalmente cego. Pedi para minha mãe acender a luz porque achei que talvez estivesse escuro demais e por isso eu não estava vendo nada. Só que ela acendeu a luz e mesmo assim eu não consegui ver absolutamente nada. Não consegui nem sequer perceber que a luz estava acesa. Vocês não imaginam o quanto foi duro saber que eu não tinha mais o sentido da visão. Não foi nada fácil aceitar isso e me adaptar a essa nova realidade. Porém, hoje em dia, eu vivo bem assim. Agora posso dizer com toda a tranquilidade do mundo que o meu maior desafio não é ser cego. O meu maior desafio é viver em uma sociedade tão preconceituosa e com pouquíssima acessibilidade. O terceiro momento marcante que vivi foi quando eu estava com as plaquetas bem baixas. Não me recordo exatamente se elas estavam em 16 ou 18 mil, e mesmo assim viajei para minha terra natal. Eu vim para Cruzeiro, aproveitei que naquela semana o meu avô poderia me trazer. Chegando aqui, encontrei a minha irmã e é claro que quis aproveitar ao máximo, até porque naquele período da minha vida era muito difícil estarmos juntos. Então, eu e a minha irmã juntos pegamos fogo. E a minha mãe nem tentou me impedir porque nós não sabíamos se teríamos uma outra oportunidade de estarmos juntos. Aí, nós dois brincamos pra caramba. Corremos, andamos de bicicleta, descemos e subimos a escada, eu cheguei até a cair. Enfim, eu fiz tudo o que eu não poderia fazer. E o incrível é que além de não ter nenhum sangramento, quando voltei para São Paulo, as minhas plaquetas tinham subido consideravelmente. Ou seja, embora eu não pudesse, me divertir com a minha irmã me fez bem. O quarto momento marcante que vivi foi um outro dia que eu também estava com as plaquetas bem baixas. Dessa vez, estavam até um pouco mais baixas. Eu fui até o GRAAC, o hospital onde eu fazia tratamento, para receber plaquetas. Porém, lá não tinha mais nenhuma plaqueta. E como não havia nada que pudéssemos fazer, nós retornamos para o apartamento dos meus avós e lá eu e minha mãe começamos a louvar a Deus, cantando aquela música, O Impossível, do padre Cleidmar, que na época ainda não era padre. E naquele instante Deus escutou o nosso clamor. Cerca de 30 ou 40 minutos depois, ligaram do hospital pedindo para mim voltar lá, que tinha chegado algumas plaquetas. Se você está gostando do vídeo até aqui, já deixe o seu like, pois isso fortalece demais a entrega do vídeo. O quinto momento marcante que vivi foi quando eu estava começando a acordar do coma. Eu senti sede e pedi água. Na verdade, eu não estava nem conseguindo falar, porque eu ainda estava entubado. Mas a minha mãe, as enfermeiras, os médicos, todo mundo conseguiu ler nos meus lábios que eu estava pedindo água. Entretanto, eu não podia tomar. Aí eles molharam uma gaze e passaram na minha boca. Só que é claro que isso não matou a minha sede. Já faz mais de 19 anos que isso aconteceu e eu me lembro direitinho, como se fosse ontem. Eu sei que muitos aí, graças a Deus, não fazem a mínima ideia de como é sentir sede e não poder tomar água. Porém, eu já senti essa dor na pele e não desejo a ninguém. O sexto momento marcante que vivi, e que momento, hein? Esse foi, sem sombra de dúvidas, um dos mais marcantes de todos. Foi quando eu saí da UTI.
Nesse dia, eu descobri que eu nasci para vencer, porque para quem não sabe, durante esse tempo que eu estive inconduzido na UTI, eu cheguei a ser desenganado pelos médicos que me deram menos de 1% de chances de sobrevivência e disseram à minha família que se eu sobrevivesse, eu ficaria vegetando pro resto da vida. E para piorar, praticamente todo mundo que estava internado comigo lá na UTI se foi. Mas como eu sempre fui um cara muito teimoso, eu teimei em não morrer. E Deus permitiu que eu sobrevivesse porque eu ainda tinha uma missão a ser cumprida. Por isso, sair da UTI foi com toda certeza uma das maiores, se não a maior conquista que obtive até hoje. Tanto é que os médicos, enfermeiros, funcionários, todo mundo me aplaudiu de pé, porque eles estavam verdadeiramente vendo um milagre se concretizar diante dos olhos deles. Inclusive, foi quando eu saí da UTI que eu ganhei essa medalha do GRAC. Ou seja, não foi uma vitoriazinha e nem um títulozinho qualquer que me rendeu essa medalha. Foi o título de campeão da vida. Eu lembro que era época de Natal e nesse dia tinha um grupo cantando, tocando gaita, fazendo entre aspas uma festa bem bonita no corredor do hospital. E até isso coincidiu para tornar o meu dia ainda mais especial. Se você está gostando mesmo do vídeo, aproveite também para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e ativar o sininho das notificações. Venha comigo embarcar nessa nave e viver o lado bom da vida. O sétimo momento marcante que vivi, que foi também um dos mais marcantes de todos, foi quando eu recebi alta para ir para casa. Pois após deixar a UTI, eu ainda fiquei mais cerca de um mês internado no quarto, e quando eu pude finalmente ir para casa, foi aquela alegria. Tudo bem que quando eu saí do hospital, eu ainda não estava andando com as minhas próprias pernas. Eu ainda estava dependendo da ajuda de um balão de oxigênio para respirar, estava me alimentando por sonda e não estava nem falando direito. Mas o mais importante mesmo é que eu tinha resistido à fibrose pulmonar e estava saindo vivo daquele hospital. É como se eu tivesse nascido de novo. E você que está me assistindo, tem uma história de superação para contar, assim como eu? Se sim, envie um relato da sua história e de preferência algumas fotos para o e-mail pabloenn62@gmail.com. Quem sabe a sua história não ganha um vídeo aqui no canal. O oitavo momento marcante que vivi foi um dia que eu estava aqui na minha casa, junto com alguns parentes e com uma ex-namorada do meu tio, que até hoje tem bastante amizade com a minha família. Nós estávamos escutando o CD do Padre Cleidmar e eu comecei a cantar a música que tanto me deu força em meio a essas batalhas, o impossível. E creio que ali, naquele exato momento, Deus realizou novamente o impossível na minha vida. Tenho 99% de certeza que naquela noite eu fui curado do câncer. Por fim, o nono e último momento marcante que compartilharei aqui com vocês foi quando eu recebi a confirmação de que eu realmente tinha sido curado do câncer. Eu fiz uma ressonância e apesar de estarmos transbordando fé e esperança, ainda estávamos um pouco receosos, porque eu não tinha mais condições de continuar o tratamento. Os médicos já haviam alertado que devido a tudo o que aconteceu, o meu organismo não suportaria mais nenhuma quimioterapia. Portanto, se eu continuasse o tratamento, eu morreria. Mas, para nossa alegria e alívio, o exame confirmou o agir de Deus em minha vida. Mostrou que apesar de eu não ter concluído o ciclo de quimioterapia, eu não tinha mais nada. Em março desse ano, fez 19 anos que estou curado. É claro que até hoje carrego várias sequelas. Sequelas essas que certamente levarei comigo para o resto da vida. Porém, de fato, o mais importante de tudo é que eu estou aqui, firme e forte, buscando viver a minha melhor versão e ajudando pessoas como você a viver a melhor versão delas. Se quiser saber mais sobre a minha história de vida, maratone a playlist Minha História em Detalhes. O link está na descrição. E se gostou, compartilhe com geral para que mais pessoas possam ser impactadas por este vídeo. Desde já, muito obrigado pela atenção.